Chegamos assim ao fim desta temporada do Web Psicológico no novo canal. Aproveitamos hoje para recordar os muitos conteúdos aqui abordados que, acima de tudo, fizeram refletir sobre saúde mental. Ora, reveja! Falamos sobre parentalidade, violência emocional e psicológica, sono, relações, benefícios de um animal de estimação na nossa saúde e também sobre vida profissional. Foram muitos os temas aqui debatidos que, acima de tudo, permitiram desconstruir estigmas, desfazer tabus e contribuir para uma sociedade informada e atenta. Hoje resolvi também dissipar alguns dos mitos muito envoltos acerca deste tema. Em primeiro lugar, uma boa quantidade de álcool propicia uma boa noite de sono. É totalmente um mito. Em segundo lugar, acordar sonâmbulos é também um mito. As cestas não são saudáveis. Sim, são saudáveis e, portanto, este facto é também um mito. Podemos treinar o nosso corpo para dormir menos. Mito. Por último, e não menos importante, lembrar-nos dos sonhos significa que dormimos bem. Também não é verdade. Pare, escute, olhe, conheça a sua ansiedade. A ansiedade tem efeitos no nosso corpo. É importante identificarmos os sinais, aquilo que nós sentimos quando estamos ansiosos. Tem também efeitos no nosso pensamento. É importante identificar quais são os pensamentos que o deixam mais ansioso. Não menos importante, a ansiedade tem também efeitos no nosso relacionamento com os outros. Identifique qual é o padrão de relacionamento com as pessoas com quem contacta e tente identificar aquilo que poderá deixá-lo um bocadinho mais perturbado. Duas notas não menos importantes que aproveito também para lhe deixar. A primeira será pedir ajuda profissional se sentir que vocês aí em casa não têm capacidade para compreender e gerir os conflitos individualmente. A segunda, reconhecer e identificar sinais que possam estar envolvidos em violência física ou violência psicológica e não correr nenhum tipo de risco e solicitar ajuda. Deixamos também alguns contactos através dos quais poderá requerer essa mesma ajuda.
Das pesquisas que realizamos, encontramos algumas aplicações que lhe poderão então ajudar aí em casa. A primeira, Family Link, que permite sobretudo um controlo parental, totalmente gratuita. A segunda, Family Locator, que permite essencialmente localizar onde é que estão as crianças. A terceira, Kaspersky Save Kids, que permite essencialmente filtrar os conteúdos que são consumidos pelas crianças. Não menos importante e não sendo uma aplicação de controle parental, de mencionar também o YouTube Kids, através do qual são filtrados as informações e os conteúdos que as crianças podem consumir. Dar-lhe conta também da existência da terapia assistida por animais, por cavalos ou por cães, através da qual se combatem algumas patologias, no caso, hiperatividade e déficit de atenção e também autismo, em que as crianças são ajudadas, por exemplo, ao nível da integração sensorial, seja no toque, sons ou cheiros. Deixar também dois alertas importantes, um deles que se prende com o facto de aceitar não significa esquecer a pessoa, significa dar um novo sentido à nossa vida, e outro, no que diz respeito ao acompanhamento profissional, no caso dos sintomas e da tristeza ser persistente e então a pessoa não conseguir mostrar sinais de recuperação. Em jeito até de curiosidade, deixamos a sugestão de uma aplicação que poderá instalar no seu computador ou no seu telemóvel, de forma a que consiga diligenciar todas as tarefas que tem para fazer no seu dia-a-dia, assentando até numa técnica eficaz de produtividade que é a Pomodoro. Antes mesmo de partir à descoberta do seu novo emprego, importa também ter em consideração algumas dicas úteis, nomeadamente no que concerne ao currículo, que deve ser simples e organizado e, se possível, personalizado para cada candidatura. Isso irá aumentar exponencialmente a probabilidade de poder vir a ser contratado. Depois também investir nas redes sociais, em específico naquelas que estão mais ligadas à área profissional. Por exemplo, o LinkedIn. Preparar também as entrevistas, visto que se causar uma boa impressão num primeiro momento, isso irá também contribuir para arranjar desde logo o seu emprego. Deve estar certamente aí em casa a interrogar-se então se esta problemática, que é o burnout, muito relacionada com o trabalho, é então um problema comum. Devo desde já dizer-lhe que sim, e aproveito também este momento para lhe deixar algumas estatísticas importantes que lhe permitirão conhecer mais aprofundadamente então este problema. A primeira é que o burnout é um dos riscos psicossociais que mais afeta as organizações. A segunda é o stress ocupacional. Este stress relacionado com o trabalho é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais reportado na Europa. A terceira é que esta problemática afeta mais de 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia. As situações de stress e de burnout são responsáveis por a maior parte do absentismo laboral em todas as empresas europeias. Em Portugal, 47,8% do burnout é elevado, estamos a falar de cerca de quase 50% da população portuguesa. Quase 3 em cada 4, isto representa uma média de cerca de 72,2% de profissionais de saúde, apresenta níveis médios ou elevados de exaustão emocional. Por fim, mais de 60% dos professores, devido ao que sofrem na sua profissão, ou seja, a excessiva burocracia, alguma indisciplina e também uma sensação de às vezes não conseguirem acompanhar os seus alunos individualmente, fazem com que então estes profissionais sejam então os que mais sofrem com esta problemática. Dizer-lhe assim, em jeito conclusivo, que a autoestima nada mais é do que a forma como nós nos autorreferenciamos, a forma como nós nos sentimos, a forma como nós nos vemos e a forma como nós nos pensamos. Todos os dias é importante fazer esta autoavaliação e monitorização e dar conta daquilo que diz de si a si mesmo. Aqui poderá entrar também uma outra sugestão, que é uma aplicação que poderá ajudá-lo neste sentido. Ao longo deste tempo, deixamos dicas, recursos, estratégias para que possa fazer mais por si aí em casa.
Todos estes programas podem ser revistos em todas as plataformas do Novo Canal. Quanto a mim, resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado desse lado, agradecer a sua companhia assídua neste que é o seu programa de domingo. Obrigada, vemo-nos por aí. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.